também mestre aí. E é professor também lá no Clube do Carro Antigo. Ele conta, ele dá aula de história, inclusive vai ter um curso agora de história, e é muito bacana porque ele conta a história através do design e de épocas, e inclui até aspectos como moda, como arquitetura, no design. É muito legal. Bom, aqui embaixo nós temos também o professor o Ricardo Luna, também engenheiro pela Faculdade Mauá, tem uma formação em gestão de projeto social no SENAC, fundador do Clube do Carro Antigo há 12 anos, fundador e presidente, diretor também e criador da Escola de Restauração do Clube do Carro Antigo. Diretor também do programa Jovem Restaurador, que oferece bolsas gratuitas para jovens. Tá? Também participando o Michel e a Viviane, que trabalham aí no Clube do Carro Antigo e vão estar com a gente assessorando aí as perguntas que estiverem chegando no Facebook, no chat aqui da nossa live, para os nossos convidados poderem falar e responder, interagir bastante com o povo que está vendo. Então, bom, vamos começar. Como eu não falei do Penha, queria dar boa noite a todos, agradecer muito a presença de vocês, como eu falei, uma live histórica. E vamos começar com o Álvaro Penha, contando um pouco do seu currículo e a sua trajetória na indústria automobilística. É lógico que no principal lugar, que foi na Chrysler, né? Obrigado pela palavra. Pessoal, bom, eu me formei em engenharia mecânica eletricista. Naquela época, o curso era conjunto pela Escola Politécnica em 1959. Todos estão ouvindo bem? Estão todos ouvindo bem? Tá, ok. E comecei minhas atividades em 1960, eu me formei em 59. A primeira foi na Willis Overland, no departamento de compras, como analista de custo de peças dos fornecedores, né? Eu fiquei 6 meses lá e saí da Willis por um convite para ir trabalhar no laboratório de qualidade da Vemag. Naquela época, a Willis estava começando a nacionalizar o Dauphine. Eu cheguei a ver, inclusive, o display de peça. Display é a desmontagem do carro para o pessoal tomar conhecimento das peças, né? Somente decidir o que faz e o que compra. E então fui para a Vemag, porque a Vemag tinha um plano ambicioso e estava instalando o seu laboratório de controle de qualidade. E eu fui destacado para tomar conta do laboratório de ensaios mecânicos e ensaios metalográficos. O estudo íntimo e detalhado de metais e tratamentos térmicos. Nessa função, nós instalamos vários equipamentos, máquinas de tração, microscópios metalográficos e outros equipamentos, máquinas de dureza, que seja. E fiquei 2 anos e meio lá. Apareceu uma vaga na altura do campeonato para ir para a engenharia experimental, que era chefiada pelo famoso Jorge Lettre, um especialista em carburadores, um homem que sabia afinar qualquer carburador com uma precisão fantástica. Infelizmente, ele já não está mais conosco. E onde eu tive a oportunidade de aprender muito com eles os aspectos práticos e principalmente ligados à área da competição. A Vemag tinha um departamento de competição, assim como as outras empresas, para a divulgação da qualidade e da resistência dos seus produtos. Pouca gente conhecia a DKV, a não ser a colônia alemã que estava no Brasil. Da mesma maneira que o Cinca Chambord era outra surpresa. Vocês sabem, né? O Cinca Chambord não é um projeto francês, é um projeto da Ford americana da década de 50, para começar após a Segunda Guerra Mundial, mas o projeto não teve aprovação nos Estados Unidos e foi levado para a França. Mas, voltando ao meu currículo, eu fiquei 5 anos trabalhando com o Jorge e um outro engenheiro, o Arildo Maza, que também não está mais conosco. É lamentável a gente ter que constatar isso, que nós estamos ficando poucos.
e lá tive a oportunidade de pôr a mão na massa mesmo, né? Depois desses 5 anos, a Volkswagen resolveu comprar a Wemag. O objetivo dela era acabar com a produção do DKV, porque iria competir com um produto da Volkswagen que iria ser lançado em carros de praça para atender, né, esse mercado. E o DKV era famoso pela resistência, né? E, com isso, ela fechou a fábrica e, naturalmente, a engenharia experimental também, e usou as instalações somente para alojar a engenharia de produtos da Volkswagen, que foi para lá, e ser depósito de peças. Nessa altura, a Volkswagen me convidou para ficar, mas eu resolvi aceitar um convite da Chrysler, que, aliás, eu devo dizer, e de bom tom, e com muito orgulho, que foi o melhor emprego que eu tive. Na Chrysler, que eu fiquei 12 anos, eu tive oportunidades ímpares. Comecei trabalhando no dinamômetro da Chrysler, que estava alojado nas instalações, nas antigas instalações da International Harvard, em Santo André. Era um velho Westinghouse muito bom. E, quando eu cheguei lá, ele estava com uma marca de lama até mais ou menos a altura do seu eixo. Uma das minhas primeiras coisas foi recuperar esse dinamômetro. Fizemos uma desmontagem, limpeza, e o dinamômetro passou a funcionar novamente muito bem. O Renato Zirk teve boas experiências com esse dinamômetro quando ele trabalhou na International Harvest. Na época, ela fabricava os caminhões NA 184, como vocês sabem muito bem. De lá, eu fui para a engenharia experimental da Chrysler, que estava testando os caminhões. Como vocês sabem, a série D foi escolhida por ser um caminhão barato, que poderia servir bem aos objetivos da Chrysler no Brasil. Qual era a ideia desse caminhão barato? Era barato de custo da produção, tinha uma cabine convencional, e nos Estados Unidos essa linha toda era usada como caminhões auxiliares de baixo custo, usado pelos granjeiros para levar seus produtos para as cidades. Não era um caminhão de transporte de carga pesada através dos Estados Unidos, os tais do long haul, hoje preenchidos por várias marcas com motores diesel muito grandes. Esses caminhões na série D eram a gasolina, como vocês sabem muito bem. O desenvolvimento aqui no Brasil provou que o caminhão, embora servisse muito bem para transportes curtos de mercadorias, de depósitos para os grandes centros de consumo, deixavam a desejar muito para os longos cursos. As estradas eram péssimas. E o grande problema desse caminhão era a cabine. Ele tinha uma cabine barata com 6 pontos de apoio em pequenos suportes chamados mãos francesas, do lado externo das longarinas. Não poderia sofrer torções, a cabine se deformava, porque o chassi traria ela em uma posição que haveria trincas ou deformações severas. Isso foi resolvido posteriormente, mas, continuando, fizemos, então, as rodagens com D100, D400, que era um modelo. Esses números todos foram decididos por marketing, sabe? D100 manteve o original, mas o D400 era equivalente a um D300 nos Estados Unidos. E o D700, nossa, era o D500 americano. Pôs-se o número 700 por questões de marketing. Vocês podem imaginar por quê. Da mesma maneira, o motor 318, aliás, excelente, foi escolhido porque ele era maior, mas sendo maior, a teoria americana é que polegadas cúbicas são insubstituíveis. Então, quanto maior, deve ser mais fortão, mais machão. E então competir com os velhos motores Ford de caminhão, o 292, aliás, começou com 272. E nós partimos, então, para a produção desses caminhões, embora sabendo que
teríamos algumas dores de cabeça posteriormente. E, em seguida, veio a joia da coroa. Eu digo a joia da coroa porque o Dart, com motor 318, até hoje, indiscutivelmente, foi o melhor carro fabricado no Brasil. Me perdoem os saudosistas de General Motors e Ford, mas a história mostrou que o Dodge Dart até hoje é considerado o carro de dimensões maiores, né? Nos Estados Unidos ele era um compacto, aqui no Brasil poderíamos dizer que ele era de intermediário para grande, né? E comparado com o Galaxy, com o Opala, não havia termos de comparação realmente. No desenvolvimento, com o Dart, praticamente não houve nada a retocar no projeto original. E ele permaneceu assim até o fim da produção. Os vários modelos introduzidos foram para atender requisitos de mercado e marketing. Entretanto, a vida da Chrysler na América do Sul teve uma vida curta, tanto da Argentina como no Brasil, e acabaram sendo vendidas para a Volkswagen, que naquela época gostaria e tinha planos de entrar na Argentina. Me desculpe, eu estou resfriado. Fica tranquilo, mas que história de vida, que história bacana. Com isso, em paralelo, eu fui convidado pela FEI para estabelecer um curso de engenharia rápida, de 3 anos, específico para engenharia automobilística. Então, eu estabeleci um grupo de trabalho junto com o Maza, né, o Arildo Maza, o Reginaldo Bach, o Zirk e o Rigoberto Soler, um dos melhores projetistas que eu vi na vida, e montamos esse curso de engenharia operacional 3 anos. Né? E se saímos bem, modéstia à parte, e criou-se uma lenda com respeito à FEI. Por razões políticas, as faculdades de engenharia forçaram a FEI a reformular o seu programa de 3 anos de engenharia operacional para um curso de 5 anos com ênfase automobilística e outras ênfases, como elétrica e também outras ênfases. Mas, voltando ao meu currículo, veio a Volkswagen comprando as instalações da Chrysler do Brasil, tanto Santo André, que fabricava caminhões, que depois passaram a ser fabricados em São Bernardo também, como as instalações da Argentina, porque um dos grandes objetivos dessa compra da Volkswagen, um objetivo estratégico, era botar o pé na Argentina. Eles não tinham fábrica na Argentina. Trabalhei no projeto caminhão, o caminhão de 11 toneladas e 13 toneladas do programa Coop, que é do alemão Cooperation, ou Cooperation, como queiram em inglês. E daí houve um corte muito grande de pessoal da engenharia da Volkswagen Caminhões. E aproveitei essa ocasião, saímos, eu e o Zirk, né? E eu fui trabalhar com um grupo muito grande que tinha me convidado, que já tinha iniciado as atividades, mas pegou um programa enorme, um projeto chamado Astros, de lançamento de foguetes, um equipamento militar, e a empresa-chefe era a Avibras. E nós criamos, então, junto com um outro colega, a empresa Tectran, para cuidar da parte veicular de lançamento desses foguetes. Nessa parte veicular, nós teríamos que ter um chassi extremamente robusto, muito bem testado, de fácil manutenção e com propulsão 6x6.
depois de várias análises de caminhões alemães, italianos e até russos, né, eu acabei escolhendo o Mercedes-Benz 2028, que tinha um motor V8 maravilhoso, de injeção a diesel, alemão. Esses caminhões eram importados sem cabine, da Alemanha, e reexportados, naturalmente, como caminhões militares, com uma cabine blindada, muito peculiar. Eles fizeram muito sucesso. Eu estive, inclusive, lá no Iraque. O programa era um programa feito um acordo entre a Avibras e o governo iraquiano para fornecimento de um conjunto de veículos, era um total de 150 veículos, entre lançadores de foguete, veículos base com radares para acompanhar a trajetória dos foguetes e veículos de remuniciamento para carregar esses foguetes. Esses foguetes eram anti-tanque e anti-pessoal também. Esse foi o projeto mais fascinante que eu recebi. O caminhão é excelente, inclusive até hoje, indiscutivelmente, foi o melhor caminhão que eu já vi na vida. Legal, hein? Nesse período, que foram 5 melhor anos... carro e melhor caminhão você trabalhou, que bacana aí. Trabalhando em caminhões. Nesse período de 5 anos, eu tive a oportunidade de ir ao Iraque e acompanhar os exercícios de lançamento de foguetes antes deles entrarem em operação bélica. E foi também uma experiência maravilhosa você estar no deserto, acompanhando o deslocamento desses caminhões pelo deserto, tração 6x6, eles passavam de rabo erguido, onde os outros atolavam, e nós íamos socorrê-los. Teve uma ocasião que eu fui socorrer um caminhão do exército iraquiano, era um caminhão polonês 4x4, fabricado por uma empresa polonesa, e, desculpe, não era romeno, era romeno, confundi os países. E eu peguei um dos nossos caminhões remuniciadores e tirei ele de um atoleiro de areia, né, enorme, com o motorista iraquiano pisando no freio, esterçando o caminhão para ver até onde o nosso aguentava. Nós tiramos ele com o esterçamento e o freado, tiramos daquele... Era uma cratera, né? Foi maravilhoso ver aquilo. Eu até hoje me orgulho disso. Terminado o programa com a Avibras, eu percebi que a vida como engenheiro na Avibras, fabricando esses caminhões, tinha chegado ao fim. Os Estados Unidos, com o seu poder econômico, estavam forçando todos os seus aliados no Oriente a comprar equipamento americano, o que fizeram muito bem, né? E nós não tínhamos cacife para competir com eles. Então, me dediquei a outro ramo. Eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa sueca chamada SKF Tools. Ela era uma empresa do grupo SKF, sueco, fabricante de rolamentos, uma empresa, e ferramentas de corte rotativas, a outra empresa, onde eu fui diretor de qualidade e implementação de normas ISO 9000. E aí veio uma outra fase da minha vida que eu me dediquei no final da minha carreira, que foi o estudo de normas aliadas à qualidade assegurada, implementação de normas ISO 9000, 14.000 e 18.000 e certificações. Nessa atividade, eu fiquei na SKF 5 anos também, e depois passei a trabalhar com a Fundação Vanzolini, que era uma das grandes certificadoras de empresas das normas ISO 9.000, 14.000 e 18.000. E lá eu tive a oportunidade de me aperfeiçoar e terminar minha carreira como consultor para empresas de aplicação dessas normas. Todas essas atividades me deixaram ótimas recordações. É lógico que não foram só mudanças, tivemos muitas tempestades a enfrentar. Como eu disse para vocês, em 73 eu estava nos Estados Unidos, terminando o meu curso
avançado de engenharia automobilística no Chrysler Institute of Engineering, quando a OPEP deu um golpe no mundo, trancou as instalações de petróleo e foi um Deus me livre. Da noite para o dia não havia gasolina nos Estados Unidos. Era impressionante a fila de automóveis para conseguir alguma gasolina. Nos Estados Unidos, todos se locomovem sobre automóveis. A ideia americana, aquela ideia de independência, cada americano tem um automóvel. E eles não tinham linhas de ônibus como nós temos. As linhas de ônibus era só para o centro das grandes cidades. O restante era automóvel. Então, imagine o que ocorreu com eles. Pior do que está ocorrendo hoje. Imagino. Hoje, então, a nossa crise... Álvaro. A nossa crise de petróleo, né? Nós temos essa crise de petróleo, agora reverteu, mas até recentemente o preço da gasolina chegou a quase R$ 5,00, né? E o preço do barril foi a 130. Hoje deve estar a 15, 20, porque com essa quarentena mundial ninguém está usando carro. Ninguém está consumindo. Agora mas mudou 73 completamente. Foi uma crise muito séria. Muito grande. E eu liguei para o Brasil. Mudou a história do mundo, do automobilista. E perguntei, como é que vocês estão aí, pessoal? Está faltando gasolina? Eles disseram, não, tudo bem, tudo bem. Quando eu voltei, eu vi que não estava tudo bem assim. E eu percebi que a nossa joia da coroa, o Dart, estava com seus dias contados devido ao motor que era de consumo elevado. Essa foi uma das crises sérias que eu passei. Legal. E assim, Álvaro, deixa o Brasil, eu a cada 10 anos, tem uma crise grande. E não é de hoje, não. Fora a crise política. A gente vai passando... A crise política é essa, então não tem nem o que falar. É isso aí, pessoal. Entrar nesse assunto, eu espero que não tenha aborrecido vocês. Não, olha, Álvaro, que é o que a gente tem que falar, né? Nossa, uma história de vida maravilhosa. Eu acho que você tem muito orgulho, a gente percebe você falando de tudo que você fez. E para nós é uma honra te receber, uma delícia ouvir as suas histórias. Eu estava vendo a cara de todos aqui, todo mundo de boca aberta, vendo que história bacana. Bom, a gente precisa ir um pouco mais rápido, porque nós temos perguntas, tem muita gente que quer participar, né? E agora eu vou pedir também para o Zirk contar um pouquinho da sua trajetória, tá? Eu já dei um briefing, né? Mas um pouco mais rápido que o Penha, Zirk. Conta um pouquinho da sua trajetória, depois o Badolato se apresenta e nós vamos começar com perguntas. Porque tem muita gente, eu estou vendo aqui no chat, eu estou vendo no Facebook aqui do lado, muita gente querendo saber um monte de coisa sobre a nossa Chrysler, principalmente. Então, Zirk, conta rapidamente aí a sua trajetória, que é tão extensa e tão bonita quanto a do Penha, né? Vamos lá. Certo. A minha vida automobilística, na realidade, começou já quando criança. Eu era extremamente ligado a automóveis, caminhões, ônibus. E morava próximo do Jabaquara e aprendi o que são os comandos, quais são os comandos do veículo nos ônibus amarelos, eram GMCs, tipo Jacaré, vendo os comandos, o que o motorista fazia e o que o ônibus, como consequência, executava. A primeira grande sorte foi fazer o estágio na International Harvester com um grande engenheiro que fez a primeira apostila de motores na Politécnica, Alfred Ginter Domsky, que era o gerente da engenharia do produto. E aí tive a oportunidade de trabalhar no dinamômetro Westinghouse, que o Penha mencionou, e também descer com caminhões de teste, tanto com motor diesel como com gasolina, que era um motor também um V8, e também a gás liquefeito, que depois foi proibido pelo governo. E o campo de provas era, como há cerca de 2 décadas,
a estrada de Pedro Taques. E a subida com caminhão era pela Serra Velha ainda, que era aberto ao público naquele tempo. Então, essa foi uma boa escola. Na Willis, foi uma escola porque a gente tinha a chance de propor projetos. Na Willis, o gerente da engenharia de produtos, que me admitiu, era um alemão chamado Erich Anitz, era o gerente geral da engenharia de produtos, e o gerente de motores era o Sérgio Fairbanks, que teve a vida profissional toda na Willis e Ford, que era o meu chefe direto. E nós tínhamos uma grande liberdade de trabalho. Um dos exemplos disso foi que eu tinha que, além dos outros trabalhos, uma vez por mês, ir à fábrica de Interlagos, dos automóveis Interlagos, que competiam nas pistas de corrida. E o nosso piloto, naquela época, da Willis, era o Bird Clement. E nessas verificações de que eu tinha que levar tecnologia para essa fábrica de Interlagos, para o motorzinho Renault, uma das coisas, o pessoal de corrida tiravam a árvore de comando de válvulas, montavam um dente fora na engrenagem de tração da árvore de comando. Só que, em consequência, o motor não tinha marcha lenta. Ia descendo rotação a 1.500, ele entrava em colapso e morria de vez. Então, apareceu a ideia, puxa vida, e eles conseguiam, por que eles tiravam fora? Para ter potência maior, que a inércia dos gases pelo coletor de admissão entrando nos cilindros era maior. Com isso, o ar em movimento acabava comprimindo um pouco mais dentro do motor, dando melhor rendimento volumétrico e térmico também. E apareceu a ideia, espera aí, se eu fizer entre a engrenagem e a árvore de comando de válvulas uma ajustagem que ele se defasa um pouco, aí eu passaria a ter marcha lenta e teria também uma potência maior. Isso foi no ano de 1964. Só que, infelizmente, nós não tínhamos verba para isso. Sérgio Fairbanks gostou também da ideia, porém, deveria ser deixado para alguns anos adiante. E, como vocês devem saber, a Honda foi a primeira que lançou isso, já nos anos, eu creio que deve ser pelo início dos anos 2000, como VVTi na Honda, e depois a Toyota complementou esse VVTi com continuamente variável, não era só por alguns pontos como a Honda começou. Então, vocês vejam então, como nosso Interlagos já tinha comando variável desenvolvido lá na engenharia da Willis. Bacana essa informação, viu? Interlagos VTEC. Poderia ter, se tivéssemos, primeira coisa, do grupo Willis, os Estados Unidos, da Jeep Kaiser Corporation, sempre aprovava tudo que a gente fazia. E o grupo Renault da França, qualquer melhoria no carro era mandado para lá. Eles falavam, nós já produzimos tantos milhares de carros, continuem fazendo como ele é originalmente. Eles nunca abriam mão de a gente fazer melhorias no Dauphine, no Gordini, e, em consequência, nos Interlaguinhos também. E só que eu trabalhei, eu era engenheiro sênior de motores na Willis, quando um headhunter resolveu me chamar e falar, olha, pessoal, o Cinca não tem engenharia experimental, estão querendo criar engenharia experimental. E uma das minhas características, que na Willis, tudo que eu pedia fazer requisição para testes, eu pedia para ir junto na Pedro Taques para ver outras coisas a respeito, observações que é muito envolvido, criar ideias para fazer melhorias. Com isso, eu tinha conhecimento de toda a operação da engenharia experimental da Willis. E, então, apliquei tudo que eu tinha levado, os manuais da Jeep Kaiser Corporation Estados Unidos, e comecei a engenharia experimental na Cinca,
O gerente da engenharia de produtos era um francês chamado Bourgain, era um cara muito competente e muito legal. E a engenharia experimental era meio misteriosa na Cinca, tinha guarda numa guarita em frente à porta grande de entrada dos veículos, 24 horas por dia. E tinha que ter autorização do Pasteur, que era o presidente da companhia, para entrar lá. Eu achava que não havia motivo nenhum para isso, mas vamos lá. E comecei com apenas 3 carros, um Cinca Chambord, um Rally e um Jangada. Estabeleci a rodagem com 3 motoristas e, quando havia alguma coisa de necessidade de levantar características de desempenho, daí eu mesmo descia para Pedro Taques para executar as coisas. E a gente fazia loucuras na Pedro Taques. Mas vamos deixar essa parte de campo de provas Pedro Taques para uma outra ocasião, senão vou demorar tempo Senão demais. você vai contar, né? Lembrando o pessoal que eles faziam na Pedutax para poder ter as medições ao nível do mar, não é isso, Zirk? Bom, mas continua, depois da Cinca, você continuou na Chrysler, né? Aí a Cinca foi comprada pela Chrysler e aí, na realidade, na hora da compra da Cinca pela Chrysler, o interesse deles era a Cinca da França, que era enorme, era uma fábrica muito bem feita, feita pela Ford. O dono da Cinca, o Pigozzi, inclusive, ele fez um grande negócio, porque as instalações da Ford França tinham muito má imagem para os americanos, de modo geral, que quando Hitler invadiu a França, eles pegaram a diretoria da Ford e puseram em campos de concentração. Então, as famílias sofreram muito. Então, tinha um estigma em cima daquela fábrica. E, com isso, a Ford vendeu por um preço bastante conveniente, e era uma fábrica que tinha transporte de peças, de componentes, pelo rio, tinha porto dentro dessa fábrica e tinha também um desvio ferroviário. Então, era uma fábrica muito boa. Mas essa história também vamos deixar para uma outra época. E quando a Chrysler comprou a fábrica da Cinca, aí, depois do negócio feito, falaram, olha, vocês têm também uma fábrica lá no Brasil, não se esqueçam que no negócio tem essa fábrica. Aí a Cinca, a Chrysler Overseas, com sede na Suíça, em Geneve, ficou surpresa. Opa, espera aí. Começou a aparecer um monte de pessoal da Chrysler que eram de lá do headquarter principal, que era em Geneve. E aí esses caras ainda inventavam as besteiras, como, por exemplo, você é gerente da engenharia experimental, vai pensando em arranjar instalações na represa de São Bernardo, lá no quilômetro 29, para testar os motores marítimos que nós vamos trazer para cá. Falei, bom, deixa por conta deles. E aí continuamos ainda com os modelos da Cinca por mais um tempo, até o desenvolvimento e as instalações necessárias. Por isso que ficaram, muita gente pergunta, mas por que continuou a Chrysler fazendo Cincas? E também continuamos com o nome Cinca no começo, e depois de um tempo pusemos a plaqueta by Chrysler no porta-malas dos Cincas. O Esplanada. Bom, isso, e mudamos os nomes. Antigamente eram 4 modelos, na realidade. Era o Chambord, era o Rally, era o Jangada, que era na França chamado de Marly, a perua, e tinha o Présidence, que era para grandes diretores de empresas, coisas desse tipo, né?
E aí mudamos só na Chrysler, depois que recebeu a plaqueta, para apenas 2 nomes. Um era o Esplanada e o outro era o Regente, que era o carro mais barato, né? Com acabamento menos luxuoso. E fomos em frente até o momento que a Cinca foi comprada a Chrysler foi comprada pela Volkswagen Caminhões. E aí continuamos ainda e partimos do caminhão Dodge, só que nós queríamos também motor novo, fizemos todos os layouts de instalação de 6 motores, tinha motor Deutz, tinha motor inglês, tinha Cummins, tinha um monte de motores, até que o diretor-presidente falou: gente, não temos dinheiro, fica chassi Dodge, um motor que estamos usando, que tinha os Perkins daquele tempo, e entrou MWM, um a mais, e a cabine COP, que o Penha já falou a respeito, que foi desenvolvimento da MAN junto com a Volkswagen, e lançamos assim o caminhão Volkswagen, que depois foi desenvolvido e foi adiante até a fábrica de Resende e tal, e passou a ser a líder do mercado. Mas o caminhão Dodge foi muito apreciado, especialmente no uso canavieiro. O concorrente principal era o Mercedes, e eu mesmo, eu passei para da engenharia experimental, eu passei para a engenharia de vendas. Então, era trabalho de campo, e eu vi coisas nas usinas. Quando começava a chover, eu estava numa usina perto de Pradópolis, era uma usina muito grande, com engenheiros de manutenção e tal. Assim que começava a chover, aviso para o campo: tira os Mercedes para o estacionamento. Para vocês terem uma ideia, o contorno dessa oficina de manutenção eram de semi-árvores do eixo traseiro enfincados no chão. Era a demarcação em volta. Então, era esse o motivo. O eixo traseiro não podia, tinha que ser muito maneirado. Um seco não tinha problema, mas se tentava tirar de encalhado, não aguentava. E os Dodges era que tinham que dobrar e ir para a capacidade de carga maior. Os nossos Dodges eram projetados para alguma coisa ao redor de 25 toneladas de cana, e trabalhavam no campo. Os usineiros usavam ele, mais carga, até começar a quebrar alguma coisa, e daí recuavam 1 tonelada a menos. Então, eles operavam com 32 a 35 toneladas, quando, na realidade, era feito para menos de 27, um pouco. Então, foi um caminhão assim, extremamente robusto. E, bom, É isso aí. depois... Quando a gente fala da Chrysler, e muita gente fala: puxa, você fala que Dodge é bom, que não sei o quê. Olha aí, dois testemunhos aí, né, do que aguentava os Dodges, tanto o carro quanto o caminhão, né? Então é bacana de ver. E aí você continuou, você terminou a sua carreira lá na Volkswagen Caminhões, você foi para a General Motors depois, não foi, não? Bom, na Chrysler foi uma crise grande, onde eu era responsável pelo powertrain, que era do radiador até a parte de potência do eixo traseiro. E o Renato Mastrobuono era o meu paralelo, que pegava o resto do chassis. Quer dizer, as suspensões, freios... Freio, direção. É o que os americanos chamam de chassis, no plural. E o meu era o powertrain, toda a parte de força dele. E eu tinha 14 engenheiros, tive que mandar embora 8 dos 14.
2 semanas depois, eu fui mandado embora, daí o Penha, porque houve uma redução tremenda de atividades. Então, eles reduziram um ponto que dava só para produzir o que tinha e nada de desenvolvimento a mais. Que ano isso, Zirk? Como? Que ano foi isso? Isso foi em 82. Nós tivemos a primeira crise grande, foi em 73, e foi a parte de petróleo, que Penha já falou também um pouco. E depois, daí eu fiquei... Tinha um lugar já garantido na Scania, porém, também a Scania entrou em problema, em crise. Tinha data marcada para começar, quando avisaram, olha, quem não começou ainda está cancelado. Aí fiquei 8 meses nessa crise por problemas. Tentei inventar coisas, máquina de descascar semente de girassol, por exemplo. Minha filha já morava em Toronto, então eu vi que lá era o grande consumo. E daí fui chamado pela GM, o Satkunas, que era o gerente de vendas, também formado na EI. Ele me encontrou numa Transpo, que naquele tempo acontecia em novembro, e aí falou da necessidade de alguém para caminhões e marcou a data para início no dia 27 de dezembro. Então, 2 dias depois da parada da fábrica para Natal e 3 dias antes do Ano Novo. Então, fui numa época assim estranha. E aí trabalhei o resto da vida profissional com CLT na General Motors, divisão de caminhões. Fizemos lançamento de cabine nova, 85. Depois de aposentado, aí a divisão GMC, na AG. Aí também fui trabalhar como terceirizado durante esse tempo. E, posteriormente, quando a GM nunca teve cabeça para caminhões, nunca teve o ímpeto de caminhões, e essa falta de ímpeto da matriz também refletia aqui para o Brasil. Daí, também esse trabalho de um terceirizado na engenharia da General Motors, passei a ter minha empresa de assessoria e fiquei criando manuais de implementação e de treinamento de concessionárias, ainda na fábrica da General Motors. Bom, que bacana, né? É um currículo atualmente... também invejável. Nós estamos há 45 minutos só ouvindo o currículo desses 2 mestres, desses 2 gênios da engenharia no Brasil. A gente fica muito feliz de estar recebendo vocês. É uma honra e é uma homenagem que a gente, uma pequena homenagem para vocês, porque eu acho que muita gente que não te conhece tem que saber quem são essas 2 pessoas que, para mim, para o Badolato, né, são nossos ídolos, né, Badolato? A gente conhece aí há uns 15 anos que a gente participa dos almoços da Chrysler do Brasil e não cansa de ouvir história. A gente realmente está muito feliz de receber vocês aqui. Nós já estamos no Zoom, ninguém mais consegue entrar, já está travado o número de participantes. Facebook também está com uma audiência muito grande, então está muito legal. Então, agora eu queria pedir para o Badolato fazer uma breve apresentação e eu vou daí passar para uma rodada de perguntas, uma pergunta do Zop, do Castilho. O Michel está ali já ansioso, ele me mandou um zap aqui, tem um monte de gente fazendo um monte de perguntas, então vamos procurar fazer um bate-bola aí, porque nós temos até as 8h30, talvez a gente consiga até estender um pouco, mas
Vamos lá. Badola, se apresenta, pode falar do seu canal, depois a gente fala o Zop e o Castilho fazendo perguntas. Bom, eu não vou gastar mais do que 1 minuto do precioso tempo que a gente tem com esses dois mestres aí. O pessoal me escuta falar todo dia no YouTube, né? Então, eles construíram a história e a gente tenta preservar a história que eles construíram, né? Eu acho que eu sou o único não engenheiro da turma aí, mas foi por uma maximização de esforços. Eu estudei na Escola Politécnica também, Penha, mas depois de 3 anos e meio, estava dando muito trabalho, eu fui para a GV fazer administração. Então, acho que eu sou o único não engenheiro da turma aí. E eu sempre fui apaixonado, como o Zirk falou, sempre fui apaixonado por automóvel desde criança. E eu vivi 2 momentos diferentes, né, com a linha Dart, linha Dart Charger, linha dos Dodge V8. Primeiro foi aquele momento dos carros, quando eram novos, eram super cobiçados, né? E depois aquele momento em que a gente via os carros pós primeira e segunda crise do petróleo abandonados na rua, em corrida de demolicar, tal. E eu morria de dó, porque eu adorava aqueles carros. E eu sempre ficava com aquele negócio, putz, o dia que eu puder, eu vou comprar esses carros, eu vou guardar, vou restaurar, não sei o que e tal. E foi o que eu acabei fazendo, né? Então eu tenho a coleção de Dodges há 30 anos, né? Em janeiro agora fez 30 anos que eu comprei o primeiro, e a gente vem restaurando, vem mantendo esses carros, e de, sei lá, de uns 10 anos para cá, a gente tem feito um pouco de conteúdo dessas restaurações para incentivar outras pessoas a também ajudar a preservar a história do automóvel, principalmente a história da indústria automobilística brasileira. Beleza? Mais que isso eu não falo, porque eu não vou tomar o tempo dos nossos mestres aí. Legal. Vamos lá, Zop, faça uma pergunta aí, se quiser, para o Zirk ou para o Penha aí. Uma para um e outra para o outro, por favor. Vamos alternar entre eu e o Zirk. Professor Penha, uma pergunta que bastante pessoas dos Dodges têm: como que era a relação da Chrysler do Brasil com a Chrysler da Argentina? Existia uma cooperação? Os carros da Chrysler Argentina eram testados, eram desenvolvidos aqui no Brasil? Como que era isso? Bom, isso é uma opinião pessoal minha, talvez outros discordam, mas a relação era muito tênue, quase nenhuma. Nós tivemos, em todo o tempo que a Chrysler do Brasil existiu, um engenheiro argentino que fez o programa de lançamento do Dodge 1500 na Argentina e que veio para cá para participar da calibração dos amortecedores do nosso Dodge 1800, depois Polara. E daqui para lá, algumas pessoas tiveram a oportunidade de fazer breves viagens à Argentina, mas não no intuito técnico, para contatos de outra ordem. A história da Chrysler Argentina ela é muito mais antiga que a do Brasil. A Chrysler Argentina ela surgiu de uma empresa chamada Fevre, que foi fundada por volta de 1916. Pegou várias representações, até que em 1950 eles construíram a fábrica em São Justo, que é um bairro muito grande, a fábrica, realmente bem maior do que a fábrica que nós tínhamos aqui no Brasil. E nessa fábrica foram feitos toda a produção argentina. A Argentina tinha engenharia, tinha produção, fabricava motores e transmissões para os seus produtos. Como eu já comentei na minha apresentação, eles pegaram 2 caminhões, a série D100, acredito que D200 fizeram alguma coisa, e o D400 e o D500, originais americanos, que foram montados nessa fábrica de São Justo. E os carros, eles começaram com o Valiant, que era um Plymouth,
Vocês conhecem o Wagner, ele tinha um famoso motor chamado Slant Six. Slant significa inclinado, que como ele tinha um bloco muito alto, ele não cabia no capuz do carro, então teve que ser inclinado. Esses carros não tinham nada a ver com os nossos, nunca rodaram no Brasil, e da mesma maneira que eles começaram a produzir produtos Chrysler vários anos antes da Chrysler se instalar no Brasil. Então, em termos de objetivo, a Chrysler Argentina era a queridinha da América do Sul e o Brasil era o patinho feio. Com respeito a testes, nós nunca fizemos nenhum teste com produtos argentinos, nem havia interesse em fazer, porque nós não íamos desenvolvê-los, isto é, quem pagaria a conta, né? Nós não íamos desenvolvê-los para uso no Brasil, porque não seriam vendidos aqui. Então, eles que fizessem o desenvolvimento lá. Essa política seguiu até o fim, até a compra pela Volkswagen das duas empresas, tanto lá como aqui. Os produtos da Chrysler Argentina, nós sabemos, por catálogos, por consulta à internet, depois do Plymouth Valiant, eles fizeram o Polara. Polara que não tem nada a ver com o nosso. Nós pegamos o nome Polara como relançamento do Dodge 1800, como vocês sabem muito bem. Isso foi em 75. O Polara deles era o Polara americano, um produto feito, era maior do que o Plymouth, usando o motor Slant Six também. Eles fizeram o Polara, fizeram o GTX. O nome do carro, GTX, não era Polara GTX, é GTX. E outros mais que eles usaram. Nunca houve uma reunião entre engenharias, não ocorreu, nem entre o chefe da engenharia do Brasil e o chefe da engenharia na Argentina, que era um americano. O chefe da engenharia do Brasil era um argentino, naturalizado americano, e que se formou em engenharia nos Estados Unidos. O senhor Ragazzi foi meu chefe. Então, não houve, nem da parte nossa, nem da parte deles, interesses em fazer uma engenharia paralela ou uma troca de experiências, exceto essa que eu falei sobre a suspensão do Polara. O que o Brasil forneceu para a Argentina foram blocos 1800 para eles fazerem o Dodge deles, 1500, fizeram uma versão 1800, inclusive GT, com 2 carburadores de fluxo variável. Nós exportamos também o bloco para a Inglaterra para fazer um motor 2 litros para competição na Fórmula 2 na Inglaterra. E, basicamente, isso é o que eu me lembro de termos de exportação. Acho que exportamos blocos V8 também para outros locais, mas eu não estou lembrado. Talvez o Zic lembre alguma coisa. Ele ficou mais tempo em Santo André do que eu. E, legal, mas basicamente, então, na Argentina é isso. não tinha muita troca, não tinha muita troca de informação. Isso Nenhuma. é um mito que existia, né? Um mito que o pessoal falava que a Argentina pegava, então não tinha. E por isso que os nossos dojinhos são mais bem acabados e andavam bem melhor do que os argentinos. Mas tá bom, obrigado, Penha. Uma coisa eu sei, eles fizeram 4 ou 5 vezes mais dojinhos do que nós, de Polara. Nossos Polaras foram 95 mil. E os dojinhos começaram 2 anos antes e foram até 1990, já com o nome Volkswagen. Olha vocês como é que são as coisas. Houve o final da produção, a Volkswagen que resolveu relançar o dojinho, dizendo, agora sim esse carro tem qualidade. Pura balela. Pura balela. É lamentável. Sempre o marketing, né, Penha? Sempre o marketing. Marketing então, tá bom. Professor Castilho. Professor Castilho. Mas eles fizeram 250 mil. E até hoje o carro é muito respeitado na Argentina. Até hoje. Foi táxi e tudo. Vamos lá, Castilho agora. Vamos lá. Estão todos me ouvindo aí? Tudo bem. A minha pergunta vai para o Zirk, então, né? Eu tinha algumas perguntas a serem feitas aqui, mas devido à exiguidade do tempo que nos resta,
Eu vou fazer apenas uma, viu, Zirk? Fique tranquilo. Vamos lá. Reza a lenda que a Chrysler do Brasil teria, em estudos, em meados dos anos 70, talvez mais especificamente por volta de 76, uma família de vans. Obviamente, não minivans, porque as minivans, a própria Chrysler inaugurou a categoria a partir de 83, com a Chrysler Caravan, mas também reza esta lenda que essas vans seriam modelos tanto para uso de carga quanto para passageiros, e que, a princípio, a Chrysler utilizaria os motores da linha dos automóveis de passeio, e esse projeto teria sido suspenso devido à crise do petróleo, porque vocês aguardariam, né, a Perkins desenvolver um motor do tamanho adequado para as vans. Até onde procede essa história? Ela é verídica, Zirk? Bom, eu conheci a Caravan, antes do lançamento, porque uma ocasião que eu estava no Canadá, na casa da minha filha, eu também fui ver no departamento de estilo deles, tinha sido aprovado há 2 semanas atrás o Caravan para ser posto em produção nos Estados Unidos. Então, era uma coisa totalmente nova, porque existia as peruas a partir de carro de passeio e não existia essa versão de carroçaria que é a van hoje em dia. Era realmente muito interessante, porque era 3 fileiras de banco, poderia ser também de 4, pelo volume dele, mas no Brasil nunca houve a possibilidade de investimento, dinheiro, para fazer uma fábrica totalmente nova de carroçaria, porque os conceitos são totalmente outros. E no Brasil tinha o carro de passeio, nas outras modalidades, mas no mesmo monobloco, e depois foi feito o carro pequeno para maior volume de produção. Então, não passou da fase de estudo de projetos avançados. Nos Estados Unidos, eles, depois da Caravan, fizeram outras maiores ainda, né? E isso levou também a General Motors pensar numa van muito semelhante à Caravan, que a General Motors começou um pouco diferente. Nessa hora eu já estava lá na GM, de importar e ver o mercado, daí pensa-se se produz no Brasil ou não. E não foi produzido no Brasil. Mas na Chrysler, ele não passou só de avaliação. Uhum. Então, o que eu estava citando era justamente as vans, né? Digamos assim, full size, né? Antes das minivans, que teria sido feito um estudo por volta de 76 da Chrysler do Brasil para vans de entrega de carga, aquelas vans tradicionais, né? Essa questão dos motores e da crise do petróleo procede, mas ou é principalmente essa questão de espaço e de dinheiro para se produzir uma linha nova? Poderia se estudar, se tivesse decidido o tipo de veículo que fosse interessante, aí se estudaria um motor, como no Dodge Dart. Nós tivemos um protótipo do motor do Polara instalado no Dodge Dart. Eu tive a ocasião de andar bastante, depois que foi cancelado a coisa, e era o carro que eu mais gostava de andar com ele. Sempre que eu ia para algum local, pegava esse aí, porque ele era interessante. Era uma coisa totalmente diferente, ele continuava muito bem equilibrado, porque o peso, inclusive, na frente era menor, dava um equilíbrio melhor ainda do que o V8, e ele tinha velocidade suficiente. Não serviria para os filhos dos donos de automóveis Dodge, mas para o pai, dono realmente do carro, seria um bom carro. Era interessante, não precisava. Com a idade, a gente começa a não dar bola para o desempenho, isso é uma figura. Então, nunca foi levado a sério dentro da Chrysler de produzir.
como também nunca foi levado a sério a produzir perua Dodge Dart. Só foi feito o protótipo. Legal. Acho que isso Bom, responde. Michel, ótimo. Michel, eu sei que você deve Deixa estar com um eu monte de fazer uma pergunta. pergunta relacionada a isso. Esse Pois protótipo não. ainda existe, Zirk? Não, esse protótipo ele foi desfeito. Você não acha ele aí na mão de ninguém. Muita gente chegou a falar que esse protótipo foi feito um carro funerário. Existem fotografias e o Renato Leone, no museu dele, que fica no município, perto de Campinas, um município, Vinhedo. em Loveiras, ele tem um desses funerários lá, sobre Dodge Dart, mas foi feito por companhias que pegaram Dodge normal, modificaram a lataria e fizeram ele. Esse não tem nada que ver, esse funerário não tem nada que ver com aquela perua protótipo, do tempo em que o Veiga ainda estava trabalhando na Chrysler. Assim como a perua Dodginho do salão também deve ser um modelo argentino, né? E voltou, acho, para a Argentina. É coisa trazida assim para pesquisa de mercado. Ver se vale a pena, se tem mercado para isso. E junto com isso, é sempre feito chamado clínica. Então, antes vem uma clínica que reúne-se gente que interessa com o mercado, representante de várias classes, e põe-se um carro proposto com outros carros nacionais para avaliarem e darem palpite e uma série de perguntas feitas. E os protótipos da perua esplanada, só para emendar no segmento de peruas, né? Vocês têm lembrança disso? Não, ali nós temos o jangada normalmente. E o jangada tinha possibilidade de 2 bancos da terceira na parte traseira, não era bem, porque os bancos eram um em frente ao outro. Um jangada azul o cara mora em São Bernardo, ele costuma frequentar as exposições de carros antigos com esse jangada dele. Então, o jangada, na realidade, era de 6 pessoas, mais 2 opcionais, então ele alcançava 8 pessoas. Mas esses bancos laterais eram extremamente desconfortáveis e eles se escamoteavam totalmente, formando um chão plano. Mas foram muito pouco produzidos. E não fizeram estudo com a carroceria do Esplanada? Era o mesmo monobloco, e ainda o monobloco, o teto foi rebaixado. No anterior era um teto, e depois, quando foi lançado a linha Tufão, era um outro teto diferente, com inclusive os reforços de estamparia diferente. Então, na realidade, já teve também nos Cincas 2 tipos de teto. Ok. Mas a Chrysler Michel, nunca como é que estão aí? Oi. Como? Desculpe. Não, é que eu ia chamar o Michel, que nós estamos já 1 hora de live, e o Michel, estou vendo que tem algumas perguntas aí do povo que está fazendo aí. Tem alguma coisa quando específica? Quando eu falo demais, aí? me segura. Não, desde já eu te dou o negócio, dá uma levantada na mão, que eu já percebo, opa, reduz, corta fica um pouco, tranquilo. deixa para outra ocasião a continuação. É que tem muita gente querendo participar aí, querendo falar. Vamos lá, Michel, tem alguma pergunta que a gente pode passar para eles? Tem sim. Tem uma pergunta que se repete tanto no Zoom quanto no Facebook. Se a Chrysler tivesse oferecido modelos 4 e 6 cilindros, eles teriam tido um sucesso maior de vendas no Brasil? Não sei, acho que vocês não viram. Oi. O Álvaro acho que não viu, eu vou repetir a pergunta. Por favor. O pessoal está perguntando se na época da crise do petróleo,
se a Chrysler tivesse oferecido um motor 4 cilindros ou 6 cilindros, pelo menos, se melhoraria a venda do motor do modelo do Dart, né? Não. Houve uma ideia de cortarmos uma bancada do V8 e fazer um 4 cilindros. Aliás, esse motor foi feito por um funcionário meu, Darcy Vitório, Deus o tenha, no dinamômetro. Ele era um técnico oriundo da Ford, que eu contratei para tocar o dinamômetro, excelente pessoa, muito hábil. Ele fez um 4 cilindros, né? Lógico, testou no dinamômetro, e depois ele foi colocado numa empilhadeira para fazer uma experiência de tração. Mas vocês vejam bem, a imagem que o Dart passava era do machão. O carro com que você saísse na rua e as moçoilas todas caíssem de amores por você. E você não queria sair, e queria sair com o carro sem apio nenhum, com baixa performance, né? O torque insuficiente. A ideia foi descartada. O motor slant 6 cilindros poderia ser usado também, mas novamente colidia com a ideia. Nós temos o maior motor de mercado. Realmente a decisão mostrou-se equivocada quando veio a crise do petróleo. Mas quem que acreditava que um vírusinho inventado na China fizesse o estrago que fez? Nós estávamos no carnaval, nos orgulhando que São Paulo ia ter um carnaval maior que o Rio de Janeiro. É isso aí. Bom, mas deixa eu aproveitar, já que falando um pouco da crise do petróleo e tal. Bom, a gente conheceu diversas pessoas que trabalharam na Chrysler, e tinha um engenheiro que, infelizmente, foi embora muito cedo, mas uma pessoa que eu adorava e que foi... muita gente não fala dele, e para mim foi um gênio, acho que trabalhou diretamente com vocês, que foi o engenheiro Clovis Michelin, responsável, muita gente não sabe, pelo motor a álcool, né? Foi. Então eu queria rapidamente eu queria rapidamente deixar registrado, né, o que o professor Clovis fez, e o motor a álcool foi o primeiro motor a álcool do Brasil. O carro dele está até hoje exposto lá no CTA, em São José dos Campos, pouca gente sabe. Mas me conta um pouco do desenvolvimento do álcool e, por incrível que pareça, a Chrysler não lançou automóvel a álcool e foi a precursora no estudo sobre esse combustível, né? Com certeza. O engenheiro Clovis Michelin, que eu tive a honra de conhecê-lo, era uma excelente pessoa de tratamento, né? Dedicado. Ele é oriundo do Instituto de Tecnologia, lá do CTA, e foi com ele que se começou a desenvolver o motor a álcool. Vocês sabem que o Brasil sempre produziu álcool, e, aliás, só fazendo um parênteses, os primeiros automóveis construídos no século XIX, no fim do século XIX, eram movidos a álcool porque a gasolina não existia. A gasolina foi desenvolvida posteriormente. Lógico que o álcool, pela própria fórmula, ele tem menos carbono e mais hidrogênio, e a combustão dele rende cerca de 70% para a mesma taxa de compressão que rende uma gasolina. Então, era preciso fazer alterações na carburação e também nas partes metálicas que entravam em contato, porque o álcool tem um poder corrosivo elevado. O desenvolvimento do motor a álcool permitiu elevar a taxa de compressão. Nós chegamos a trabalhar com taxas de compressão no motor do Dodge até 12,5:1, e ele não apresentava pré-ignição. O álcool é um antidetonante, e hoje é usado na nossa gasolina, que tem menos octanagem que as gasolinas europeias e americanas.
adicionando 15% ou mais de álcool, acho que chegou até 25%, e que permite que nós tenhamos potências máximas sem haver uma detonação, que é uma pré-ignição da mistura. E, basicamente, o Clovis foi o responsável por esse desenvolvimento e ele foi contratado pela Chrysler para fazer o desenvolvimento dos motores, principalmente o Polar, no motor do 1800, para trabalhar com álcool, que era o combustível, aspas, do futuro. A gente se perguntava, o Brasil, o maior produtor de álcool do mundo, de cana, né? O álcool pode ser produzido também do petróleo, mas, obviamente, com a crise do petróleo, nem pensar. Né? E por que não usá-lo? E foi lançado o carro a álcool com o lema "Você vai ter um". Lembram desse lema? Uhum. Né? E teve altos e baixos, não resta dúvida. Né? A ideia acabou esmorecendo, porque a partida frio era um problema difícil mesmo, principalmente nos estados do sul, no inverno. Criou-se um tanquinho para botar gasolina, mas aí, novamente, uma incoerência. Você, num carro movido a álcool, tem um tanquinho de gasolina. Essas ideias não batiam, não fechavam. Né? Bom, vocês são brasileiros como eu, e desse tipo de coisa nós estamos cansados de ver. Foi uma alternativa, né, para a crise do petróleo. O motor a álcool, né, correu devido aos problemas de corrosão, os problemas de partida a frio e a incongruência de usar um tanquinho de gasolina para dar partida no carro a frio. Isso demolia o programa. Você diz, como? Botar gasolina para fazer o raio do motor a álcool funcionar? Não era aceitável. Né? Posso emendar uma? Tempos depois, né, os motores foram preparados e passamos a usar misturas, qualquer mistura de álcool. E, hoje em dia, nós somos líderes mundiais de motores flex. Essa tecnologia brasileira, né, e mesmo nos Estados Unidos, que adotou o E85 como combustível para os seus veículos, nós estamos ainda bem superiores, há tempo, já faz anos, bem superiores a eles. O motor flex é uma apresentação de como um país de terceiro mundo pode superar os bambambãs tops do primeiro mundo. Sem dúvida. O Badolato quer perguntar alguma coisa? Bom, já que vocês falaram do Clovis, né? Falar de um outro gênio que também nos deixou muito cedo, que passou pela Chrysler, talvez seja um dos grandes responsáveis aí pelo amor que a gente tem por esses carros, o Celso Lamas. Queria que você falasse um pouco, Penha, da relação do produto com o departamento de estilo. O Celso Lamas era um artista. Ele tinha uma sensibilidade para cores, um desenho, ele fazia desenhos à mão que você não acreditava. Não acreditava. A pessoa, nas reuniões de engenharia, disse, não, por que não fazemos isso aqui? Ele precisa mudar aqui. Ele desenhava aquela ideia na hora. Um indivíduo de visão tridimensional fantástica. Sabia escolher muito bem cores, todos os ornamentos que foram colocados no Dart e alterações, também no Polara, né, é produto do seu gênio. E, infelizmente, ele partiu muito cedo. Era o que eu tinha a dizer, viu? Estou até emocionado. Okay. Tá certo. Mais alguma pergunta, Michel, aí, que você selecionou, por favor? Fala bem alto, que está meio baixo para o Penha ouvir, por favor. Tá bom. Como que é a história das calotas que quebravam com os testes realizados com peso nos veículos? Ele está falando das rodas que quebravam, daquele teste militar que você estava contando para a gente outro dia, né? Que as rodas do Dodge não aguentavam o esforço e teve que ser feito um recall, né? Aliás, a Chrysler foi uma das precursoras em fazer recall, uma coisa que depois, nos outros anos,
mais para frente, décadas para frente, todas as montadoras utilizavam. Mas conta especificamente esse problema das rodas naquele teste militar. Não sei se o Zirk ou Penha, quem está mais... Não, o Zirk participou comigo, nós dois participamos. Foi uma das experiências mais fascinantes que eu e o Zirk tivemos a oportunidade de participar. Por volta de 72, o Zirk, que me corrija se foi, eu acho que foi 72, não foi, Zirk? Não foi em 72 que fizeram testes militares? Os testes militares começaram anos 70 já. Os testes militares começaram para caminhões. Nós já tínhamos lançado o modelo 69 e participamos da suspensão traseira tipo boomerang, que é algo semelhante que as motoniveladoras usam, só que motoniveladora tem corrente lá dentro e o feito pela Engesa, o boomerang, tem engrenagens lá dentro. Afirmativo. E durante esses testes Correto. militares, naquele tempo o Exército tinha dinheiro e resolveram fazer um teste também de automóveis. E o teste era subida até o Corcovado, até o topo lá do Cristo. E o que acontecia é que os nossos concorrentes eram Opala, 6 cilindros, lógico, e o Galaxy, um V8, só que o nosso carro era muito mais leve e tinha mais potência. Então, os nossos, quando chegavam lá em cima no Cristo, ficavam parados lá esperando 10 minutos até o Galaxy chegar e depois o Opala chegar. E foi tudo bem nos primeiros dias. Lembre-se, os carros estavam carregados full load. Sim. Com Eles peso eram equivalente a 5 lastreados passageiros, até o peso mais 50 quilos no porta-malas. Isso. E os Dart permitiam o pessoal fazer aquelas curvas todas derrapando de lado, né? E depois de alguns dias quebraram as rodas por fadiga junto à fixação central. Tinha um detalhe lá que tinha uns suportinhos para calota, onde na hora de estampar o centro da roda tinha um repuxe mais profundo. E um repuxe mais profundo modifica a estrutura cristalina do aço, e ali era um ponto fraco. A trinca partia de lá. Tivemos que parar o teste militar para recolher os carros. Aí o Afonso Silva e Souza, que era o nosso gerente de laboratório físico, ele inventou uma máquina para teste de roda e foram levantados os parâmetros, e aí chegamos à conclusão exatamente o que era, e tinha os 2 fornecedores. Aí o pátio da Chrysler tinha montanhas com 15 metros de altura de roda sobreposta sobre as outras, porque em pouco tempo foram trocadas as rodas de todos os carros Dart produzidos no Brasil. Então, foi uma chamada violenta que a Chrysler resolveu levar extremamente a sério. Mas fora do teste militar, nenhuma dessas rodas quebrou. Então, não havia no uso normal, só naquele extremo levado acima do que qualquer dono de carro faria com o carro. A Chrysler sempre primou pela qualidade, e aí é um exemplo grande do respeito ao consumidor, né? Mesmo sem nenhuma roda ter sido quebrada, foi feito um recall silencioso e trocaram todas as rodas produzidas. Então, é bacana que isso, hoje em dia, né, 20 anos depois, virou uma ferramenta de marketing falar que foi um respeito ao recall. E uma coisa que a Chrysler
sempre fez. Bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando nos 10 minutos finais. Enquanto vocês estiverem dispostos, nós vamos continuar o nosso papo mais um pouco. Eu queria falar rapidamente para quem está assistindo, quem não conhece, é a primeira vez que entra aí no Facebook da Escola de Restauração, para contar que essa Escola de Restauração tem um programa chamado Jovem Restaurador, que já atendeu mais de 300 jovens de baixa renda nesses últimos 8 anos, e várias empresas são parceiras, sem nenhum custo, têm isenção de ICMS e podem também absorver essa mão de obra desses jovens dos cursos. Também nós estamos se adaptando agora para esse formato online, e eu queria avisar os próximos cursos que serão realizados aí. Depois, quem puder, manda um WhatsApp para a escola ou aqui mesmo no Face, o Michel vai responder, né? Os próximos cursos, nós vamos ter um curso de carburador a partir do dia 30 de maio, é um curso todo sábado, das 9 ao meio-dia. Vai ser um curso online, como a gente está fazendo aqui, o professor vai estar ministrando a aula, tem uma interação. Depois nós vamos ter a aula presencial, quando acabar a pandemia, mas já dá para fazer o teórico online. Depois nós vamos ter um outro curso muito bacana aí com o nosso professor Carlos Castilho, que é falando sobre a evolução do automóvel. Isso vai ser todas as noites, de segunda a quinta, das 19 às 22, a partir do dia 15 de junho. Depois vamos continuar com o nosso curso de restauração online, que nós já estamos fazendo, que também é de segunda a quinta à noite, e um novo curso que a gente está inaugurando aí no começo de julho, vai ser o curso de gestão de oficinas. Então, a Escola de Restauração está se mexendo aí para poder se adequar à nova realidade aí, enquanto nós estamos na pandemia, e uma boa oportunidade para quem quiser aprender um pouco mais, aí, quiser conhecer com esses cursos online. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ricardo, tem alguma coisa? Michel, quer me passar aqui pelo... Bom, muita gente está perguntando muito detalhe, né? Oi, fala. Pode falar, Michel. Eu te mandei no WhatsApp a última pergunta para você emendar. Então, tá bom. Vamos ver se eu consigo localizar aqui. Tá todo mundo perguntando essa história clássica que nosso amigo Álvaro Penha tem que falar. Como é a história daquele Dodge Dart verde com os bancos padrão xadrez, o que hoje em dia o pessoal chama de special order, né? Como é que foi aquele pedido especial que você conta sempre muito animado? O pessoal precisa saber. Bom, é interessante, são coisas que você não esquece mais. Bom, o nosso diretor de engenharia, o senhor Ragazzi, né, é um argentino que foi para os Estados Unidos, estudou engenharia lá, se formou, acabou casando com uma americana, entrou na Chrysler e foi transferido para o Brasil para ser o chefe de engenharia no Brasil. E participou desde o começo, inclusive foi ele que me contratou. Participou desde o começo de toda a evolução, tanto essa parte intermediária do Esplanade Regente, que foi uma espécie de bucha entre a fase Simca e a Chrysler, como também do próprio desenvolvimento de caminhões e carros. Depois de alguns anos trabalhando na Instrumental, eu fui comunicado que eu deveria fazer uma revisão total num carro que seria entregue à esposa do senhor Ragazzi. E você pode imaginar, né? O Ragazzi era o chefe. Né? Eu recebi o carro, era um coupé. Olha, pessoal, até hoje é de babá, impecável. A cor dele era um verde azulado turquesa maravilhosa. O Celso Lamas, que era outro
cara sensacional, escolheu o tecido do estofamento, foi feito com todo o carinho, o carro foi revisado na produção e veio para experimental para dar os toques finais, não tinha que ter nenhum barulhinho, não tinha que ter nenhum risco, não tinha que ter nada fora. E nós ficamos com o carro quase uma semana, até que chegou na sexta-feira, eu fui ao escritório do Sr. Ragazzi, disse: Sr. Ragazzi, o carro de sua esposa está pronto, o senhor gostaria de levar para casa? Ele disse: sim, eu vou levar o carro para casa, vou deixar o meu aí. Tá, e levou o carro para casa. E nós, na segunda-feira, voltamos, né? E eu, todo ansioso, né? Afinal de contas, eu era o responsável na experimental para a revisão final do carro dele. Ele veio, entrou na experimental, era um local amplo, parou, e eu fui receber, estava com cara feia, eu disse: pelo amor de Deus, o que será que aconteceu? Me entregou a chave e disse para mim: não gostei da cor. Eu fiquei olhando para a cor, meu pessoal da oficina olhavam para a cor, olhavam para o Ragazzi, olhavam para mim. Eu disse: meu Deus, essa cor foi escolhida pelo Celso Lama de comum acordo com toda a produção. Eu disse: eu não gostei da cor, minha esposa também não. Mas agora eu vou ficar com ele assim mesmo. Olha, você, por favor, tira um barulhinho no painel e me devolve o carro de tarde. Eu estava arrasado, arrasado. Peguei a chave do carro e disse: não é possível, não pode ser. A esposa dele não gostou, ele não gostou. Fui falar com o Celso Lama. O Celso Lama estava no escritório dele, que era um espetáculo de decoração, com desenhos de carros por tudo quanto é lado. Estava lá ele com os dedos cruzados, olhando os seus desenhos, disse: Celso, eu tenho uma má notícia para você, sinto muito, viu? Ele disse: o que foi? Olha, o Ragazzi não gostou da cor do carro. O Celso olhou para mim, espantado. Não gostou da cor do carro? Pois é, Celso, não gostou da cor do carro e não dá mais para trocar. O que podemos fazer agora? Ele deu uma risada. Eu fiquei pasmo. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse: ele estava te gozando, ele é daltônico absoluto, só enxerga cinza e branco. Bom, foi uma grande lição. Os ingênuos precisam levar paulada na cabeça para aprenderem que o mundo, a gente imagina, o né, mundo não é a situação. cor-de-rosa. Exatamente, mas é uma história clássica aí. Eu só esqueci de uma coisa, de dizer: o meu pensamento sobre a cor do carro era de cair as calcinhas das meninas. Sem dúvida, esse termo a gente... Bom, pessoal, nós vamos batendo papo mais um pouco, eu não sei como é que está aí o Ricardo com questão de horário, mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o nosso amigo Zirk. É uma dúvida que sempre acontece quanto ao desenvolvimento do motor do Esplanada, né? A gente sabe que o Esplanada, o engenheiro Pasteur, trouxe a ideia de um kit americano que existia para o motor 8BA, que era o kit Ardum, né? Então, a partir daquele bloco de motor do Simca Chambord, de válvula na cabeça, de válvula no bloco, né? Foi feito cabeçotes de alumínio, pistões hemisféricos, e a gente até brinca quando a gente vai para os Estados Unidos, né? Falando, a Chrysler no Brasil fez um motor Hemi, né? Um motor hemisférico. E foi batizado com um nome muito bacana, Hemi-Sul, que seria o primeiro motor hemisférico do hemisfério sul. Então, eu queria saber como foi o desenvolvimento desse motor, se veio um projeto do Ardum, se foi desenvolvido aqui, né? O Ardum, para quem não sabe, foi um projeto feito por um engenheiro que eu acho que era até meio conterrâneo teu lá, né, Zirko, naturalizado americano, que era o Zora Arkus Duntov, que foi o mesmo que fez o primeiro Corvette, né? Então, para desmistificar um monte de coisa que falam desse motor,
O que você pode contar para a gente, Zirk? Como é que foi esse desenvolvimento? Bom, esse motor foi um milagre. Só que o Arton não era um viking como eu, da Estônia. Talvez ele fosse do outro lado do Mar Báltico, de algum outro país. Mas esse motor é um motor que nasceu, na realidade, o Henry Ford tinha um problema nos Estados Unidos na década 30. Os concorrentes tinham um motor 6 cilindros em linha, que eram mais econômicos que o V8 da Ford, que tem uma cilindrada de mais de 3 litros. A Henry Ford teve uma ideia. É tradicional o V8 na Ford. Ford não é Ford se não for o motor V8. Ele começou em 1932 o projeto de um motor V8 menor, com cilindrada muito menor, beirando 2 litros, não chegava a 2,5 litros. Só que na hora que ele pôs esse carro, realmente o motor era mais econômico, mas os americanos, acostumados com alto desempenho, não aceitaram o carro. A primeira vez ele foi instalado no Ford em 1936. E o americano não aceitou o motor de jeito nenhum, falou, não, esse não tem o desempenho, esse carro não anda. Aí esse motor foi mandado, todo o maquinário, toda a preparação, embora para a Inglaterra. A Ford Inglaterra fez com ele um carro chamado Ford Pilot. Nós tivemos esses Ford Pilot aqui no Brasil também. Só que foram com a crise de petróleo, todos os concorrentes lá começaram a fazer motores menores. O Hillman com um projeto de McPherson na dianteira, tal, para os carros evoluídos, todos 4 cilindros econômicos. No fim, apenas a polícia inglesa que usava esse Ford Pilot, que não sustentava uma fábrica. Aí esse motor foi mandado para a Ford França, que, como eu falei no início, a Ford era via com maus olhos aquela fábrica da França. E para usar esse mesmo motor, Detroit projetou a carroceria muito moderna do Simca, que é a mesma carroceria que nós vimos aqui. É um projeto feito em Detroit. O grande problema do Pigozzi, que era o dono da Simca França, foi que o Nasser fechou o canal de Suez, petroleiros não passavam mais por lá, e a Ford tinha 2.500 carros no pátio, dos quais nenhum seria vendido mais na Europa inteira, porque havia racionamento de gasolina. Chegou ao ponto de cada dono de carro poder receber no máximo 30 litros de gasolina. E um V8 não tinha condição nenhuma. E aí, o destino desse motor e desse carro ia ser que toda a linha de produção desse motor ir para o ferro velho. Aí, um engenheiro esperto, Jean-Louis Pasteur, resolveu pedir um capital em dinheiro para o Pigozzi e trazer para o Brasil todo esse equipamento. Só que isso foi um pouco atrasado. Ele deveria, com o plano GEA, a importação não podia ser feita mais. E daí ele resolveu fazer a nacionalização desse motor com peças brasileiras. No plano GEA tinha que ser feito um plano com datas de nacionalização, e o Pasteur aqui precisava de instalação. Aí existia uma firma chamada Varan Motores, que ele ficava na Via Anchieta, que montava carros de passeio Nash, picapes Nash e caminhões
até 6 toneladas Nash. Era tudo CKD trazido dos Estados Unidos, mas a Nash não queria fazer plano de nacionalização no Brasil. Então, fecharam simplesmente a fábrica e que acabou a Cinca usando essa instalação. Bom, esse motor, ele recebeu várias... Ele era, portanto, a origem dele era de um motor muito antigo, muito defasado em tecnologia, e esse motor, que normalmente todo motor tem um encaminhamento de aumento do deslocamento dos pistões, ser maior para ter mais potência. Na França, ele sofreu uma redução para entrar numa fase de impostos mais conveniente economicamente. Então, é um motor tipo sanfona. Aumentou de cilindro, vulgarmente chamado cilindrada, reduziu cilindrada para entrar numa outra categoria, daí aumentou de novo, e aqui no Brasil ele recebeu, na hora de... Esse motor chamava-se Aquilon, quando era igualzinho ao francês. E aí foram feitas algumas melhorias nesse motor, inclusive carburação de 2 carburadores, coletor para 2 carburadores no Rally e no Presidence, e com um pequeno aumento de potência também. Esse motor defasado, ele tinha um outro problema. O comando de válvulas dele tinha construção geométrica. E nessa fase aí, o Jean Pasteur previu que não tinha mais o que tirar desse motor. E aí, a firma norte-americana, de fazer modificações em motor, resolveu propor: você deixa o mesmo bloco, porque a sua linha de usinagem é a mesma, e vai em frente com ele. Daí ele fez câmara semisférica, que era o desenvolvimento mais moderno nos Estados Unidos, calculou o comando de válvulas para manter a pressão do tucho contra cada câmbio dentro dos limites que o material permitia. Por isso, esse comando de válvulas também era temperado e estava nessa fase... Com licença, senhores. Pois não? Pode continuar, Zirk. Pode continuar, ele pode teve que sair um pouquinho. E realmente o motor emissor ele começou a dar alguns problemas, mas existe na indústria automobilística 2 tipos de engenharia. Tem a engenharia de lançamento e a engenharia de continuidade, que vai melhorando continuamente o produto. E esse motor estava nessa fase quando a Kaiser comprou, não objetivando aqui, mas sim objetivando a fábrica lá da França. Então, com isso, e nessa compra também os franceses, a Chrysler dispensou todos os franceses. Os franceses, na Cinca, eles formavam um pequeno grupo até social. Eles passavam um fim de semana juntos no local de campo de um deles ou do outro e chegavam até em fazer festas de aniversário e tal. E então havia uma amizade muito grande entre esses franceses. Tanto é que alguns deles, português, era meio difícil ser entendido até, porque eles formaram essa coletividadezinha e não aprenderam português o suficiente. Então, mas o motor... e o motor estava numa fase indo bem. É um motor que começou com 60 cavalos e morreu com 140 cavalos de potência. Então, legal. Foi um milagre que foi feito com esse motor. Foi uma dedicação total. Esse kit, então, que transformou aquele motor, que colocou os cabeçotes de alumínio hemisférico, foi tudo feito nos Estados Unidos, não foi feito aqui. Foi feito lá pela empresa...
Foi E feito... já isso é houve uma dúvida que naquele, sempre... e houve naquele tempo a mão da Chrysler também nisso. Algum desses trabalhos, a parte do comando de válvulas, por exemplo, exigia computadores preparados para isso, porque ele partia do princípio, pressão específica entre tucho e Kokami tem que ser aquele. E então o Kami não era uma construção de prancheta e de desenho, era calculado ponto por ponto. Esse foi um trabalho muito importante, um trabalho que foi muito bem feito. Legal. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tive a informação aqui que conseguimos estender a nossa live até às 9 horas, são 15 para as 9. Os nossos convidados, se alguém estiver cansado, quiser parar, ou se vocês quiserem, a gente continua mais 15 minutos, porque nós estamos com mais de 250 a gente mantenha pessoas. o horário, porque estamos preparados para manter o horário conforme combinado. Eu proponho manter o horário e talvez responder mais uma pergunta. Tá bom. Porque nós estamos com 250 pessoas e falando assim, continua. Eles estão... Provavelmente nós vamos ter que bolar um outro dia aí, se vocês gostaram, para fazer mais uma rodada aí, porque tem um monte de pergunta. E também depois eu queria pedir para o Michel. Michel, se você puder escrever algumas das perguntas, depois a gente encaminha, se vocês puderem, tiverem tempo para responder alguma, né? Porque nós tivemos bastante pergunta, não dá tempo realmente. Então, para fazer a última pergunta, aí eu queria ver se o Zop tinha uma lista de perguntas aí, né, Zop? Então, você podia fazer uma... também queria ver se o Badolato tiver alguma pergunta. Também é o nosso convidado, ele só assistiu mais, Badolato, a aula dos professores. Então, o Zop e o Badolato, cada um faz uma pergunta, nós temos 15 minutos, tá bom? Ok. Por mim, poderia varar a noite. Opa, que delícia, nós também. É como na época do vestibular. Vara à noite, que depois a gente vê o que a gente faz. Que é isso, tem uma pergunta, tem uma história que fala que a Chrysler do Brasil, lá pelos 77, 78, existiu quase ela foi vendida para Peugeot, e que inclusive por isso que o emblema do Polara 78, quando ganhou o farol quadrado, ele tem aquele emblema do leãozinho. Como que é fato essa história? O que vocês se lembram dessa história? Eu posso responder que eu nunca ouvi falar nisso. Lá dentro nunca houve isso, porque havia nesse tempo também uma dedicação bastante a caminhões, e não vejo, analisando a história da Peugeot, não vejo que haveria alguma química entre as duas coisas, vai? Que um fosse atraído pelo outro. São lendas que vão se formando só porque colocaram o leãozinho na grade. O leãozinho foi marketing porque a propaganda era o leão do zoológico aqui, do Simba Safari, que foi usado para a propaganda, né? Por isso Jorge Polara, Coração de Leão. É isso aí. Vamos lá, Badola. Deixa eu fazer a minha última. A minha última não é minha, né? É de... A gente está vendo um monte de gente que a gente adora aí. Mais um colocou uma pergunta aqui. Eu vou passar uma pergunta do Bob Sharp. E a pergunta do Bob Sharp outras pessoas fizeram também aqui. Eu já escutei vocês respondendo, mas eu vou fazer de novo. Qual era a potência líquida do 318 do Charger RT? Essa é uma boa pergunta e requer um pouco de conhecimento. Nós tínhamos a versão americana de medir potência e a versão da norma DIN, que é a mais adotada. Na versão americana, o motor era colocado nas condições de tolerância máxima para diâmetro, curso e folgas,
e o motor era colocado no dinamômetro totalmente sem nenhum componente que pudesse, inclusive sem alternador. E o motor era colocado em carga máxima e, em cada rotação, era ajustado manualmente o distribuidor para obter o máximo leitura de balança. Balança é onde se mede o torque do motor, e através da rotação e do torque, por uma fórmula, obtemos a potência. Dizem os americanos que um determinado motor, todo reajustado, obteve os tais famosos 215 cavalos. Muito bem. Eu levando em conta a minha experiência, eu vou fingir que acredito nesse número. E quando chegaram os motores, na época eu era chefe do dinamômetro em Santo André. Santo André era a fábrica da International Harvest, conforme já foi falado aqui, e que foi comprada pela Chrysler. Eu testei os motores que chegaram, junto com os automóveis também, e o meu chefe era um americano muito boa pessoa, o Frederick Keller, também conhecido como Fred Keller. E testei os motores, mas usei o escapamento do carro com um filtro, usei o filtro, enfim, completo, com o alternador funcionando, o distribuidor com avanço do distribuidor, sem procurar o avanço máximo, e, para grande surpresa minha, eu obtive 145 cavalos. Eu caí sentado no chão. Eu disse, não é possível, eu errei. Deve ter alguma coisa errada com o meu equipamento lá. O meu chefe era americano, tinha vindo, e era da seção de motores dos Estados Unidos. Fui conversar com ele e disse, olha, eu estou com vergonha até, não consigo explicar. Eu não consigo encontrar nesse motor, era um motor com 7,5 para 1 de taxa de compressão, ele só tem 145 cavalos, ele deveria ter mais. Ele disse, não, você está certo. Você testou o motor net horsepower. Nós só usávamos, na época, né, só usávamos a potência no gross horsepower e pelo sistema utilizado para a indústria. O motor era colocado nas dimensões máximas de tolerância, ele era amaciado pelo próprio dinamômetro, fazia o teste avançando manualmente o distribuidor para cada rotação, e aí chegava-se, aspas, aos famosos 215 cavalos. Eu realmente nunca vi um motor desse, sem estar preparado, isto é, um motor de linha, chegar nem perto disso. A verdadeira potência do motor do Charger RT era por volta de 175 cavalos. Eu realmente não me lembro do valor. Eu fiz um teste, mas faz muitos anos, não me lembro do valor. Eu lamento essa falha. Não, isso, vou falar uma coisa também, né? Isso, lógico que tinha o fator marketing, né? E outras fábricas usavam o mesmo parâmetro. Então, assim, quando hoje a gente fala 100 cavalos, é um parâmetro, sai e tal. Agora, na época, também a Ford, também a Chevrolet acabavam dizendo potências feita dessa forma. O carro sem carga, com as folgas, sem filtro de ar, sem escapamento, né, em condições específicas, né? Tem uma última pergunta que 2, 3 pessoas já fizeram aqui, que acho que também é interessante, nós ainda temos um tempinho, falando sobre a escolha do carburador do DF Vasconcelos para o Dodge, né? Muita gente aí sabe que, se colocar um coletor de alumínio e um carburador maior, o desempenho do Dodge melhora bem. Mas o porquê que escolher, e muita gente reclama desse carburador. Eu, particularmente, adoro o DFV, acho um carburador de baixa manutenção e bem durável em diversas condições. Mas eu queria saber o que levou, né? Muita gente está perguntando por que o carburador DF Vasconcelos 446. Quem pode falar aí? Você sabe aquele pessoalzinho
os terríveis, né? Pessoal de custos, porque era mais barato. Contadores de feijão, né, como o pessoal fala. Porque era mais barato. Não se esqueçam disso. Nós, engenheiros, temos que usar de toda o nosso conhecimento para driblar o pessoal da área econômica e financeira e introduzir as nossas ideias. Era sempre a pergunta: quantos centavos custa a mais para fazer essa mudança? E aí começavam as brigas. É por custo, gente. E é assim até hoje. E até enquanto vocês todos viverem, e pelos séculos e séculos afora, quem manda é lá o Departamento de Finanças. Eu lembro do meu pai, que ele falava isso: um parafuso a mais na roda, vezes milhões de carros, né? Então, quanto vai gastar de parafuso? Bom, pessoal, nós estamos indo para os 5 minutos finais. Eu aqui, em nome da Escola de Restauração, do Clube do Carro Antigo, quero agradecer a presença nossa imensa. Para nós é uma aula sempre, é uma honra ter esses dois mestres. É uma honra também estar com o Badolato aqui, que eu sei que ele nunca tem tempo, é difícil de falar com ele, mas para falar de Dodge ele fica aqui, né? Então, eu queria, nesses 5 minutos, dar um minutinho para cada um se despedir, e especialmente aí os nossos 3 convidados, porque eu acho que daqui a 5 minutos vão derrubar a nossa live aí pela webinar, tá bom? Então, pode ser primeiro o Renato, depois o Álvaro. Considerações finais. Espero que vocês tenham curtido essa nova plataforma aí, uma forma da gente se ver na quarentena. Bem gostoso poder bater um papo com vocês. Obrigado, então, mais uma vez. Vamos lá, Renato, fala você. Bom, assuntos a respeito de automóveis e principalmente de caminhões são meu assunto predileto. Então, me ponho à disposição de todo mundo para ser perguntado a respeito disso, que pode ser feito de muitos modos. A gente se encontra por aí, daqui um pouco acaba a epidemia, a gente começa a se encontrar de novo nas 2 reuniões por ano, abril e setembro, e nas ocasiões em que a gente se encontrar. Tenho interesse em todo mundo e agradeço muito o interesse de todo o pessoal. E espero que tenhamos mais reuniões para contar mais detalhes. Até logo, gente. Muito obrigado. Gostei disso. Obrigado mesmo. Vamos lá, Álvaro. Meus amigos, é uma honra para mim poder participar dessa live, principalmente vocês, porque vocês é que vão levar toda essa herança da Chrysler do Brasil. Vocês sabem, né? A Chrysler em si já não existe mais. As instalações, linhas de montagem, sim, mas agora estamos sobre outra administração. Eu não vou citar o nome porque eu não faço propaganda. E foi um grande prazer estar com vocês, responder as suas perguntas no que puder, e espero, ansioso, a próxima vez. Fiquei muito lisonjeado pelo convite de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, professor Badolato. Eu estou limpando a gente baba com as histórias aí, né? Agradecer demais os dois aí, agradecer vocês aí pelo convite e até a próxima aí. Tem histórias aí para a gente varar a noite, né? Fazer uma vigília chrysleriana de histórias aí um dia. Legal, vamos fazer uma live só de caminhão. Ricardo, agora, por favor, presidente do Clube do Carro Antigo. Considerações finais aí. Eu queria agradecer ao Renato, o Álvaro, o Alexandre aí, uma honra receber vocês aqui na escola, a gente que promove o antigo mobilismo, a gente procura ensinar aí para o pessoal, então foi mais uma aula para o pessoal aí que tem interesse. E se der tempo, eu queria ter uma pergunta recorrente aqui, inclusive o Bob Sharp perguntou a potência líquida do Charger RT. Até teve pessoas que falaram se isso daí, se essa potência é marketing.
Acho que foi respondida, né? O Álvaro respondeu isso. Como foi a Já história respondeu. Chegou a 175, né? Então tá jóia. Zópio Castilho, alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer a oportunidade de participar. É uma honra, né, para mim, né, esses dois ícones, né, da nossa engenharia automotiva brasileira, poder dividir conosco, né, a história dessa empresa que fez toda a diferença, né, na história do nosso automóvel, e não só nessa empresa, mas histórias que eles contaram de Cinca, de Willys Overland do Brasil. Isso não tem preço. Isso é uma coisa que nós temos que preservar. Isso é a história da nossa engenharia automotiva aqui no Brasil. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que eu estou tendo de aprender com esses senhores. Muito obrigado. Castilho? Claro que foi uma aula para mim. Desde o princípio eu entrei com esse interesse, né? Falei, olha, eu me considero um especialista em generalidades, né? E quando grandes especialistas se reúnem, o especialista em generalidades tem que abaixar a orelha e escutar e aprender. E eu aprendi muito. E gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, principalmente os nossos dois engenheirões aí da Chrysler e o Badolato. E vamos ver se a gente consegue repetir a dose futuramente. Um abraço. Legal. Então, aí, 9 horas em ponto. Então, olha, durante 2 horas a gente conversou. Para mim, parece 15 minutos, porque a gente adora. Então, eu queria agradecer realmente a presença de todos. A Escola de Restauração está de portas abertas sempre. E vamos ver se a gente consegue marcar outras lives para poder conversar de caminhão, conversar de outras. O Zirk precisa contar como é que ele botou o motor do Willys Capeta, que eu lembro dessa história. Tem muita história para a gente registrar aqui e muita gente querendo ouvir esses magos da engenharia aí, do século passado e desse, né? Porque eles ainda estão na ativa contando coisas bacanas para nós aí. Tá bom? Então, um abraço a todos. Obrigado por quem estava assistindo, quem teve. Olha, nós tivemos uma audiência máxima às 2 horas, pelo que eu estou vendo aqui, 100 participantes, sempre nas 2 horas do Zoom. E vai ficar gravado também no Facebook. Quem quiser assistir mais tarde, assistir de novo. Tá bom? Então, obrigado a todos. E para sair, para quem está aí na live, obrigado, Badola. Tem um botãozinho vermelho do lado direito escrito Live. Então, é ali que a gente desliga. Tá bom? Então, obrigado. Valeu, Badola. Valeu, Penha e Zirk.